Gente, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa terceira aula do nosso treinamento de osciloscópio automotivo para você que tem medo de usar o osciloscópio, que sente um pouco de falta de conexão com ele, às vezes porque não entende muito bem alguma situação de tensão, corrente, resistência, e aí vê aquelas formas de onda na tela lá, fica meio perdido, não sabe o que fazer. Então essas aulas, elas são realmente para tirar essas dúvidas. E assim, eu estou fazendo essas aulas de uma forma bem lenta, tá? Para que você realmente absorva todas as informações que estão sendo passadas. Então, se você tem um funcionário, se você tem um amigo, reparador, isso aqui é para mecânico, tá, gente? É para reparador. Essas aulas não são para o dono do carro e nem para entusiastas. Então, se você é um reparador de qualquer tipo de motor, tá? De qualquer tipo de veículo que ande, né? Que navegue, né? Que voe, tudo que tem motor, você pode, motor e elétrica, né? Você pode usar o osciloscópio. Então hoje nós temos clientes que mexem com veículos, com caminhões, com máquinas pesadas, tanto de estrada quanto fora de estrada. Temos clientes que trabalham com aeronave, com barco e por aí vai, tá, gente? Então, assim, ele é aplicado em todos os lugares que tem motor e que tem elétrica e eletrônica, porque tudo que está acontecendo ali nos fios, a gente consegue enxergar. E o osciloscópio, ele tem o poder, vamos dizer assim, né, de examinar o que está passando naquele fio. E às vezes esse fio, ele controla um sensor, ele controla um atuador, ele manda uma corrente, ele tem uma corrente de retorno, uma tensão, sei lá, alguma coisa está passando por ele. E isso a gente consegue fazer o quê? Dependendo da frequência que está acontecendo, a gente consegue ampliar esse sinal e nós conseguimos enxergar o que está acontecendo com esse componente, com a central que está enviando o sinal para esse componente, apenas fazendo uma análise de ondas. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Mas assim, gente, o New Tecnoscópio, ele é um equipamento muito avançado, né, bem à frente do que acontece hoje no nosso mercado, mas ele também é um equipamento muito simples de se mexer. Você não sofre para aprender a trabalhar com ele. Tanto é que eu oriento as pessoas que não têm osciloscópio, o dono de oficina que não tem osciloscópio, quer aprender a trabalhar com essa ferramenta, primeira coisa que você tem que fazer, gente, você tem que comprar o equipamento. Sabe por quê? Você compra um equipamento igual esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui do meu lado. Vamos ver se dá para ver? Deu, né? Você compra um equipamento igual esse aqui que está aqui do meu lado. Nossa, hoje está uma mosquiteira aqui. Você compra um equipamento igual a esse que está aqui do meu lado, que é o New Tecnoscópio. Aí você vem aqui no canal do YouTube, Mecânica Avançada, nós temos lá 400 e tarará de vídeo, quase 500 vídeos, ensinando injeção eletrônica, ensinando a mexer com o equipamento. Você começa a ver esses vídeos e você já começa a utilizar o equipamento pela sua facilidade, porque ele é simples de se mexer. E olha que interessante, ele traz para você um sinal de fundo de tela para você que está iniciando. Depois que você aprendeu, você não precisa mais desse fundo de tela e nem saber as configurações. Mas no começo, a gente se perde. Às vezes a gente não sabe qual que é a configuração de um sensor, de um atuador, de uma ignição, se precisa atenuador ou se não precisa atenuador. E se você faz pelo modo genérico, sinais genérico, que é aquele carrinho, casinha lá que a gente sempre fala nos vídeos, você já vai estar lá enxergando os sensores de uma forma genérica, e quando você clica nele, ele traz para você um fundo de tela, já regula o NIL, para você só colocar a agulhinha lá no componente e dar o play, e você vai conseguir enxergar a forma de onda. Então, gente, é muito simples de trabalhar com ele. Na primeira aula, nós falamos bastante sobre bateria, tá? Expliquei para vocês por que é importante você testar a bateria do carro. Isso, gente, assim, tem que fazer esse teste, tá? Não tem para onde correr. Então, na segunda, nós explicamos em detalhes essa questão da bateria.
Inclusive, Adria, acho que eu nem comentei contigo. Hoje é o Adria que está aqui, gente, não é o Orlando. O primeiro dia foi o Adria, depois veio o Orlando, agora é o Adria de novo. Inclusive, teve um amigo nosso lá de Itu, o André da Redcar, conhece, né, Adria? Ele pegou um veículo ontem, um problema num carro ontem, que o carro chegou na oficina dele, uma Mercedes, e a Mercedes estava perfeita. E estava escrito no painel assim, quando parar o veículo, não desligue o motor. Aí ele falou, mas não desliga o motor. Aí ia lá, desligava o carro, dava partida, desligava o carro, dava partida. O carro normal. E sim, tava tudo bem, né? Aí com o scanner, lógico, ainda continuava esse código. Não desligue o motor quando parar o carro. Mas o carro estava funcionando, estava tudo bem. Aí ele colocou o New Tecnoscópio, lá no carro para medir a bateria, para fazer o testezinho de bateria. Ele ainda não tem essa ferramenta aqui, ó. Deixa eu pegar. Ele ainda não tem essa ferramenta aqui, ó, que é o acessório de potência. Inclusive, ele adquiriu ontem, né? Ele não tem ainda. Aí, ele fez só o nosso testezinho trivial lá, que é aquele testezinho que vocês conhecem. Aí, gente, o que aconteceu? Ele fez o teste, e o teste, ele deu ok. Só que a hora que ele puxou o relatório, ele teve uma surpresa. No relatório apareceu todos os parâmetros bons. Aí o último parâmetro, ele deu vermelho. Ele deu assim, carregar a bateria descarregada. E ele deu uma porcentagem de quanto que essa bateria estava de carregamento. Então ela estava com 15% de carregamento. Inclusive eu tenho essa imagem, eu só não deixei ela preparada aqui, tenho que pegar aqui no meu WhatsApp. Será que eu consigo achar ela aqui, Adria? Acho que sim, né? Vamos ver aqui se eu encontro ela aqui para mostrar para vocês. Coloca a imagem só em mim, Adria, para eles não verem a tela, por favor. Aí eu vou procurar essa imagem aqui que eu deixei no jeito. Deixei no jeito não, né? Que eu não deixei no jeito, lembrei agora. E vou buscar ela aqui. Vamos ver se é essa. Não é essa. Também não é essa. Não, vou procurar lá no WhatsApp mesmo. André. Eu acho que essa imagem, ela fala muito. Então é interessante a gente colocar. Ó, essa, pode colocar agora, Adria. Essa aqui foi a mensagem que apareceu no carro, ó. Parar o veículo, manter motor ligado. Ok. Olha aqui que deu aqui no New, gente. Ó. Então ele deu aqui, ó. Olha que interessante. Isso aqui, gente, eu achei assim muito legal. Ele deu aqui, ó. Atenção. O valor esperado aqui tem que ser maior que 9. Ele mesmo com a bateria descarregada, com 15% aqui do valor medido, e sendo que o valor esperado é 75, ele deu uma queda de tensão boa. Então, olha quantos parâmetros tem para ver na bateria. E, ó, aqui estava bom, o alternador estava bom, o Ripple estava bom, mas essa parada aqui do estado da bateria, ó, ele deu descarregado 15%. E assim, ele me disse que depois que ele desligou e ligou a bateria para fazer um teste, para ver se sumia o código sumiu. E sumiu a mensagem lá e o carro continuou normal, o carro não deu mais problema. E aí ele pôs o New Tecnoscópio novamente e aqui já voltou ao normal também. Ou seja, a bateria está com defeito intermitente. E isso foi observado. Claro que se ele tivesse esse equipamento aqui para fazer o CCA da bateria, pelo CCA, muito provavelmente ele iria captar essa informação. Eu acredito que não iria ter erro. Mas é uma situação que ainda não tinha acontecido comigo e eu achei muito legal, gente. Eu achei muito interessante. Para você ver como que é importante nós fazermos esse tipo de teste, né, gente? Esse tipo de teste de bateria. Aí depois, né, eu quis mostrar esse caso para vocês que aconteceu ontem ou antes de ontem, não me recordo. Eu achei bem legal. Aí depois a gente falou sobre compressão relativa e eu mostrei para vocês como você enxergar qual cilindro
que você, como você vai enxergar qual é o cilindro que está falhando, se caso estiver falhando. Porque quando você faz a compressão relativa no NIL Tecnoscópio, essa compressão relativa, ela dá um resultado de forma aleatória. Então, eu ensinei vocês a trigar, né, como você triga, de alguma forma, né, pela ignição, pelo bico, por que você quiser, e pelo sensor de rotação e sensor de fase, foi por onde eu ensinei, daí não tem erro, aí você pode usar em qualquer tipo de motor, e a gente conseguiu enxergar isso. E hoje, o que eu vou mostrar para vocês? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês o sincronismo de um carro que tem 2 sensores de fase, é muito parecido com o sincronismo de um carro que tem um sensor de fase só. Então, esse carro que nós estamos aqui, ele já é um motor 1.6, com 2 sensores de fase, é um HB20 1.6, 2020. Mas eu quero mostrar para vocês como que essa mercadoria aqui, ó, trabalha, como que essa mercadoria aqui trabalha, e como que nós conseguimos fazer um teste nela com o NIL Tecnoscópio, com o acessório de potência, fazendo com que ele trabalhe tanto o sensor tanto o comando variável, né, a válvula, o atuador VVT, atuando tanto o comando de escape, como o comando de admissão. E a gente vai conseguir enxergar isso aqui, ó, pelo NIL Tecnoscópio. E é esse processo que eu vou mostrar para vocês como que isso é possível. Então, rapidamente, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o que a gente vai fazer e vou fazer para vocês, só que eu vou explicar de uma forma bem rápida. Eu vou explicar rapidão, vou mostrar acontecendo. Depois que eu mostrei, aí a gente volta e eu vou passo a passo para que você entenda todas as fases do nosso processo de teste. E assim, esse teste, gente, ele é um teste que depois que você sabe, você leva 5 minutos para fazer. Ele é muito rápido, mas muito rápido de verdade. Só que quando você tem dúvida, aí você fica meio perdido. E outra, você aprendendo a mexer com esse atuador, acionar esse atuador com o acessório de potência, você vai aprender a acionar todos os atuadores que tem um veículo. Atuador de ABS, atuador de câmbio, atuador de tudo quanto é coisa que trabalha com sinal PWM de potência, ok? Bom, então vamos iniciar o nosso teste rápido. Vamos iniciar fazer o nosso teste rápido. Primeira coisa, primeiro eu vou deixar o meu acessório de potência aqui do lado, que eu não vou usar ele agora, mas daqui a pouquinho eu vou usar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou captar o sincronismo desse carro. Para isso, eu vou precisar do meu cabo A, do meu cabo B e do meu cabo C, tá? Vou vir aqui no NIL Tecnoscópio, olha lá, NIL Tecnoscópio, canal A, B, C e D, já ensinei como é que ele é. Vou ligar aqui o canal A. O negativo, eu vou ligar aqui no negativo, olha lá, já deixei a garrinha jacaré que vem junto com ele. A minha ponta que eu vou ver o sinal, eu vou colocar lá no sensor de rotação. Gente, o sensor de rotação desse carro é aqui embaixo, ó. Então aqui eu tenho a tampa do reservatório do radiador, né? Não, aqui é a tampa do reservatório de expansão. Não, o reservatório de expansão é lá, daqui é do radiador mesmo. Então aqui eu tenho a tampa do radiador, aqui eu tenho a mangueira do purificador de ar. Então você vai enfiar a mão aqui, ó, e ele tá lá embaixo, tá? Vocês não vão conseguir enxergar, a não sei que eu pegar uma lâmpada. Deixa eu pegar uma lâmpada aqui. Opa. Ó, pessoal, não sei se vocês vão conseguir enxergar ele, mas eu vou colocar a tomadinha aqui, e aí o Adrian tenta pegar, né, essa informação. Opa, cadê? Ali. É difícil até de ver, ele fica embaixo do corpo de borboleta. O conector dele, né? Claro.
Olha lá, coloquei. Vamos ver se o Adrian... Acho que daqui da Adrian, daqui, ó. Olha lá, deu para enxergar. Ótimo, ótimo, ótimo. Deu para ver. Então ali está o sensor de rotação. Agora vamos colocar do sensor de fase. Sensor de fase de admissão primeiro. Gente, o sensor de fase de admissão, ele... Bom, aqui eu tenho o motor, né? Aqui eu tenho a tampa do cabeçote, né? E aqui eu tenho os bicos. E do lado de lá eu tenho o escapamento. Então, do lado do coletor de admissão e dos bicos, eu tenho o comando de admissão. E do lado do escape, eu tenho o comando de escapamento. Automaticamente, esse controlador do comando variável é do escape, e esse controlador que está aqui é da admissão. Esse carro aqui, ele utiliza 2 atuadores de comando variável. Então, esse carro tem 2 comandos variáveis, porque ele tem um rendimento muito melhor que o HB20 primeiro. Então, com essas estratégias, né, de colocar 2 comandos, conseguiram tirar mais torque, mais potência do motor e também fazer com que ele polua menos, né, que ele emita menos gás carbônico na atmosfera, né, esse motor ele é mais, menos poluente, né, não é mais, é menos poluente. Então tá, então coloquei o canal B aqui, vou colocar aqui no sensor de fase de admissão. O sensor de fase de admissão, gente, ele tá bem aqui, ó. Ó, bem aqui, olha ele ali, ó. Ó, essa mercadoria aqui, ó. Eu já deixei aqui a agulhinha amarela ali nele, ó, e vou colocar a ponteira. Olha lá. Olha lá, coloquei. E o de escape tá fácil, né? Olha que ele tá ali, ó. Facinho, facinho. Então, vou pegar aqui agora o meu cabo vermelho, né? Que eu vou colocar no terceiro canal aqui, ó. Coloquei aqui e vou colocar aqui. Olha lá, colocado. Feito isso, gente, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma partida no carro e vou verificar o sincronismo dele, né? Vou dar uma partida e vou verificar o sincronismo dele. Opa, vamos colocar aqui. Então, os canais aqui... Deixa eu colocar essa coisa mais pra cá. Os canais aqui, ó, eles já estão configurados todos com 5 volts e o tempo com 10 milissegundos. Ah, eu esqueci de falar um detalhe. Vem aqui, Adriano, novamente. Gente, esse componente aqui, ó, o sensor de fase, o sinal dele é no meio, tá? Então, de um lado é 5 volts, do outro lado é negativo. É assim, ó, existe alguns sensores de fase que ele também tem 3 fios, só que o sinal é na lateral. Aí ele tem um 5 volts, um negativo e um sinal. Então, assim, a ordem dos fatores não altera o produto, né? A ordem dos fatores não altera... A ordem dos tratores não altera o viaduto. E ali também. O que você tem que saber é que você tem que encontrar um 5 volts, ou tem casos que é 12, mas é bem pouco. Normalmente tem sensor de rotação. Então, 5 volts, negativo e um sinal. Aonde está o sinal? Você vai cutucando ali que você vai achar onde é que está o sinal, né? Tem que gerar uma onda quadrada. Mas, enfim. Coloquei aqui, ó, 5 volts, 5 volts, 5 volts e 10 milissegundos. Sendo que o sensor de rotação, ele é um sensor indutivo, ele não é um sensor do tipo Hall, tá? Então esse carro aqui, apesar dele ser 2020, ele ainda utiliza um sensor do tipo indutivo, que é igual aos primeiros sensores que começaram na injeção eletrônica, desde lá de 1989, né, 90, e tinha o sensor de rotação indutivo. Esse aqui é a mesma coisa. Então, para ele nós precisamos alterar aqui o nosso canal A. Então, o canal A, eu vou colocar ele aqui para AC. Ele estava com DC. Porque o sensor de rotação indutiva, ele gera uma onda alternada. Ele não gera uma onda de corrente contínua. Então, nós vamos capturar o quê? Só o que sobe e o que desce. O que sobe e o que desce. Se for contínuo, não. Se for contínuo, aí é só o que tem de positivo, tá? Então é isso que a gente vai enxergar. Então coloquei ele aqui em AC. Vamos deixar ele com 5 volts mesmo. E os outros canais eu só vou aumentar. Eu já falei para vocês que
tudo quanto for situação que você for mexer, deixa o seu osciloscópio com todos os canais com 5 volts e o... Nossa, gente, tá uma mosquiteira aqui, acho que vai chover. Teve um mosquito agora que entrou dentro do meu nariz. Sabe quando ele entra e faz... E aí começa a sair lágrima de um olho? Acho que é normal, né? Ao vivo é isso. Quando a gente tá gravando, né, Ada? A gente, essas situações assim, a gente corta, né? Mas aqui não vai ter jeito. Então, eu sempre deixo o quê? Eu sempre deixo o meu New Tecnoscope configurado aqui nesse botão aqui que eu expliquei para vocês semana passada, para quando eu apertar ele, ó, que eu vou apertar ele lá, ó. Apertei, então, olha lá, ele voltou, ó. 5 volts DC, 5 volts DC, 5 volts DC, 5 volts DC, 10 milissegundos, porém só o canal A habilitado. Ah, Celso, mas como é que você faz isso? Muito simples. Eu vou vir aqui agora, ó, e vou colocar aqui, ó, AC, vou ligar esse canal, vou ligar esse canal. Aí eu vou vir aqui, ó, nesse outro botão, aqui, ó, abrir perfis. Vou clicar aqui, ó, e vou escrever aqui, Celso 2, que é a minha segunda configuração. E vou salvar. Perfil salvo, ok. Então, ó, do jeito que tá aqui, eu vou vir aqui, ó, e eu vou clicar no botão da direita, aqui no aplicar o último perfil, ó. Vou clicar aqui. Opa, nenhum perfil selecionado. Vamos selecionar o perfil. Ó, eu tenho aqui Celso e Celso 2. Então eu vou colocar Celso. Olha lá, ó. Quando eu coloquei Celso, ele veio para cá. Agora, se eu colocar o Celso 2, olha lá, ó, aí ele veio para cá. Agora, todas as vezes que eu apertar esse botão, ele vai vir para essa configuração que nós deixamos aqui para a gente enxergar o sincronismo do HB20, tá? É que eu falei isso aqui na semana passada, mas teve bastante gente que me perguntou durante a semana, ô, Celso, eu não sei fazer configuração, então, tá aí. Vamos dar o play aqui agora. Play. Vamos, tá todo mundo saindo aqui do meio, né? Vamos colocar aqui o canal A aqui para riba, o canal B aqui um pouquinho aqui, mais ou menos, e o canal... Opa! Esse aqui para cá, esse aqui para cá. Aí, vamos deixar aqui e eu vou dar partida no carro. Dá pro fogo, né? Vamos pro fogo. Então, aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho o sincronismo. Ok. Bom, o New ele já capta normal, né, gente? Vou dar o stop aqui, ó. Na aula passada eu expliquei para vocês que para a gente ver um sincronismo, a gente tem que ver, tem que ter três falhas dessa. Por quê? Porque nós precisamos ver o que tem aqui dentro e o que tem dentro da outra. Cada volta dessa é 360, mas nós precisamos de 720. Então vamos fazer o quê? Vamos vir aqui no tempo e vamos aumentá-lo. Olha lá, ó, 15 milissegundos, eu não sei se é o suficiente. Vamos pegar a linha do tempo aqui, ó, foi suficiente. Esse ajuste aqui, ó, que eu fiz, você pode usar também aqui o teclado, ó. Põe o tecladinho aqui para o pessoal ver, ó. Se eu apertar aqui direita ou esquerda ou direita, ó, ele vai para esquerda ou direita, ok? Para a gente fazer um ajuste fino. Aqui, pessoal, eu consigo ver o sincronismo, tá? Então, se vocês assistiram a segunda aula, vocês vão se recordar que lá no HB20 de um cilindro, nós tínhamos... agora aí até eu esqueci, mas acho que era 4 dentes, né? Era 2 dentes pequenos, 2 dentes grandes. E nesse aqui só tem um dente, ó, dá uma olhada, tá vendo? Nós só temos um dente. Então tem um dente aqui, aqui é a admissão, né? Nós temos um dente aqui na admissão e nós temos um dente aqui no escapamento, certo? Então como que nós vamos definir esse sincronismo? Primeiro, você precisa de uma referência. Se você não tem a referência, você não consegue fazer esse trabalho. Então a referência a gente busca onde? A gente busca na nossa nuvem, lá nos sinais validados, e lá nós temos todas as referências que você vai pagar somente R$ 29,90 por mês para ter acesso a essas informações. Mas aqui, o que vai acontecer? Você vai fazer essa contagem aqui, ó. Você vai pegar esse pino que está aqui. Deixa eu desligar o carro, está fazendo barulho. Você vai pegar essa referência do meio aqui, ó, e vai colocar
aqui e aqui. Cadê o meu pincel? Ah, meu pincel ficou... Eu vou pegar meu pincel que eu esqueci ele na outra sala. Peraí. Vai falando alguma coisa aí que, pô, eles não vão escutar. Pessoal, deixa eu pegar um pincel aqui que eu deixei na outra sala. No corre, a gente acaba sempre esquecendo de algum detalhe, mas já cheguei aqui com os pincéis. Então, aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a referência aqui e a referência aqui. Tá? Então, nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, aqui é no 17. E aqui, ó, nós vamos contar no 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Aqui, Adria, realmente, às vezes ele fica invertido, dependendo do pino que você coloca lá, tá? Então, se você colocar lá, o sensor de rotação, ele tem 2 pinos. O Adria perguntou aqui, pô, meu sensor de rotação está invertido aqui. Tem 2 pinos. Às vezes, se você colocar aqui, essa pontinha aqui, ela fica para cá. Se você colocar do outro lado, essa pontinha fica para lá. Então, assim, é importante colocar do lado certo? Depende da sua referência. Você pega a referência e você vê que lado que está a referência. Se a referência estiver para cá, você vai lá e coloca no pino certo. Se tiver do jeito que está, você deixa do jeito que está. Então, indifere, tá? Agora, esse pino aqui tá no 17 mesmo? Vou pegar a régua aqui, né? Nós temos uma... a régua não, vou pegar aqui a barra aqui, ó. Puta, dá uma olhada no meu olho aqui, Adria. Eu coloquei aqui no 17. Olha onde é que ele é. Ele é no 16, gente. Vocês vê? Por que é tão importante, hein, a utilização de um óculos, né, gente? Será que... Vamos ver se eu fiz certo no outro também, né? Vamos subir aqui. Ô, tá ventando. Vamos subir aqui. Nem com a linha tracejada tô conseguindo fazer certo. E esse aqui, então, é no 16. E esse outro aqui, vamos ver? Ó, cliquei aqui. Opa, esse aqui eu acertei. Então não tá tão ruim, né, gente? Né, tô conseguindo ver alguma coisa. Beleza. Então, pessoal, eu sei que esse carro aqui tá bom, né? E lá na referência nossa, você vai abrir a referência e você vai enxergar isso aqui, ó. A admissão vai estar no pino 16. Desculpa, o escapamento vai estar no pino 16 e a admissão vai estar no pino 32 e tá tudo bem. É exatamente isso que nós estávamos procurando. Mas, um detalhe aqui é que tem 2 sensores, né? No outro carro a gente só tinha um, agora tem 2. Vocês só têm que observar os 2, porque os 2 é importante estarem corretos no sincronismo. Já mostrei semana passada. O que nós vamos enxergar agora? Agora nós precisamos enxergar se o comando variável da admissão está funcionando e se o comando variável do escapamento está funcionando. Porque o que acontece, pessoal? Pessoal não, os clientes eles vão atrás de trocar óleo mais barato, colocar qualquer tipo de óleo, ou de repente compram um óleo enganado, né, um óleo que não vale nada, né, sei lá, alguma coisa assim acontece, e aí já viu, né, aí dá um monte de problema. E principalmente acaba afetando o funcionamento do nosso comando variável. E o comando variável, ele determina a potência do motor, tá? Se ele não está funcionando, o carro fica ruim de sair e ruim de final. Olha só 2 coisas. Porque o variável dele ele serve para isso. O variável é para fazer com que o carro tenha mais desempenho. Aí você fala assim, ô louco, Celso, mas é tudo isso? Gente, imagina o seguinte. Imagine não, né? Se lembre do seguinte. Eu acredito que todo mundo já viu aqueles carros fuçados, de arrancada, de corrida. Você vai lá nele, a marcha lenta dele é ridícula de feia. Aquela coisa medonha. Por quê? Porque ele está usando uma polia variável para adiantar o comando para a válvula de admissão abrir mais e entrar mais oxigênio e ele ganhar mais força no final. Agora, na baixa, ele tá uma porcaria. Ele demora um monte para sair. Então, nesse caso, o que nós temos? Nesse caso, nós temos o comando variável que faz esse trabalho. Na fase fria, ou na fase de rotação baixa, você vai ter uma válvula não abrindo tanto, tá?
para que um oxigênio entre de uma forma correta dentro da câmara de combustão, e quando você acelera, aí entra um volume maior para que possa ter um desempenho maior, né? Tudo é o momento da explosão, né? Tudo é o momento que o motor necessita. Então, por isso que é tão importante nós fazermos esse teste. Porque às vezes o cliente chega lá, ou você passa o scanner lá e ele fala lá, sincronismo. O sincronismo está fora. Você vai ver o sincronismo está bom. Aí já dá um bug, né? Você fala, puta merda, o sincronismo está bom, e agora, o que eu vou fazer? Porque está falando que o sincronismo está ruim? Então aí você já tem que entender, opa, será que esse atuador está funcionando? Porque a central, gente, o que ela faz? Ela sabe qual a rotação que tem que ser, qual a rotação e a carga que tem que ser acionado o comando variável, tanto da admissão quanto do escape. Se isso não acontece, ela já gera um código de falha, tá? Falando que pode ser defeito do atuador, falando que pode ser defeito do sincronismo, mas às vezes o defeito é o óleo, às vezes o defeito é o atuador que não está atuando. Então nós temos que fazer um monte de teste a respeito disso aí para nós podermos resolver o problema. Nesse caso aqui, eu vou fazer essa atuação lá do meu atuador. Então, de que forma que eu vou fazer? Pessoal, é assim, ó. Vou apagar aqui. Um vizinho, para variar, começou a cortar a grama. Mas acho que não dá para ouvir, né, Adriano? Você está vendo os comentários aí, né? Pessoal, qualquer coisa que vocês enxerguem de errado, um áudio que para de funcionar, uma imagem que não está dando para ver muito bem, fala, escreve aí nos comentários. O Adrian está olhando e ele vai me orientar aqui, porque eu não consigo ter retorno de som do que eu estou falando, né? Até mesmo porque tem um delayzinho no YouTube, e aí se eu começar a escutar o que eu falo, eu vou ficar doidão, né? Eu não vou conseguir dar aula. Mas enfim, gente, vamos vir aqui, ó. Deixa eu abrir uma tela branca aqui. Deixa eu abrir essa tela branca aqui para eu mostrar um negócio para vocês. Gente, aqui, ó. Aqui mesmo. PWM. Nós temos dois modelos. Nós temos o PWM de controle e o PWM de potência. Tá? Então nós temos PWM de controle e PWM de potência. Qual a diferença dos dois? O PWM de controle é um PWM que a central usa em algumas situações para fazer um controle de algum componente. Por exemplo, ela quer controlar a velocidade da bomba de combustível. Aí o que ela faz? Ela fala assim, não, eu não quero que essa bomba de combustível ela funcione 100%. Eu não quero que esse eletroventilador acione 100%. Eu quero que ele acione 60%. Só que para isso acontecer, tem que existir um módulo de controle. Então, o PWM de controle vai enviar um PWM para esse módulo, e esse módulo vai pegar esse sinal que a central determinou e vai acionar a bomba com o que a central da injeção está pedindo. E depois nós temos o módulo de potência. O que é o módulo de potência? Módulo de potência, aí ele já vem com o controle junto. Ele já controla e já manda carga. Na bomba e no eletroventilador, o que tem que acontecer? Tem que ter alguém antes, porque o módulo não tem condições de fazer isso sozinho. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor. Então, o que eu vou fazer aqui? Apagar, primeiramente. E o que nós vamos fazer aqui, gente? Nós vamos vir no New Tecnoscópio. Aqui, ó. Deixa eu dar o play novamente.
Desligar esse negócio aqui. Eu vou acionar aqui, ó, meu canal D. Observem aqui, ó. Vou acionar aqui o meu canal D, tá? E vou pegar o meu cabo do canal D. Tá aqui o cabo. Vou pegar a agulhinha do canal D. Isso aqui, ó. E vou colocar lá no meu atuador. Deu um nó aqui no cabo. Ó, vou colocar aqui, ó. Coloquei. Agora eu vou vir aqui e vou colocar em um dos fios. Coloquei. Da partida no carro. Ó, gente. Vamos separar aqui os sinais. Ó, esse aqui. Opa. Sensor de admissão. Sensor de fase. E esse aqui. O que é isso aqui, ó? Ó, eu tô com o sinal aqui. E ele tá me gerando o quê? Ele tá me gerando aqui um 12 volts. Se a gente vir aqui, ó. Aqui, ó, 13,84 volts. Que é a tensão da bateria. Então, esse pino daqui, vamos lá. Esse pino daqui, ó, ele é o positivo, que é o pino branco. Então, vamos colocar no de baixo. Tirar. O pino de baixo. Olha lá, ó. Olha o que aconteceu no de baixo aqui na tela. O de baixo é o meu PWM, tá? Então, aqui embaixo eu tenho um PWM. Mas beleza, Celso. Em um PWM, nós temos que saber, eu vou escrever aqui. Em um PWM, nós temos que saber 3 coisas. Vixe, tá muito grande a letra. Bom, depois eu diminuo. No PWM, nós temos que saber três situações. Nós temos que saber, deixa eu digitar aqui, gente. Nós temos que saber a tensão, a frequência e o duty cycle. Vamos ver se eu escrevi certo. Ó, então nós precisamos saber, em um PWM, a tensão, a frequência e o duty cycle. Ok, então vamos lá. Como que eu sei a frequência desse sinal aqui? Eu preciso saber a frequência desse sinal. Aqui, ó, em todos os canais, você tem aqui frequência, tá vendo? Só que ele só vai mostrar a frequência aqui, gente, aonde eu selecionar aqui a varredura. Então eu vou vir aqui em varredura, ó, e vou ligar aqui, ó, colocar em alto, só que eu vou colocar aqui no canal D, ó. Vou colocar aqui no canal D, e esse aqui é o meu acionador, o meu disparador. E vou colocar aqui, ó, e ele já me mostrou aqui a frequência, ó, 128 Hz, ok? Essa é a primeira forma de você ver a frequência. A segunda forma de você ver a frequência é da seguinte maneira, eu vou dar o stop aqui. É você pegando o cursor, você vem aqui de uma onda até a outra onda. E você também tem a frequência, tá? A frequência do tempo entre os pulsos. Então, pessoal, o que acontece? Para a gente enxergar a frequência, aqui no NIL, você tem que ter vários pontos, quer dizer, você tem que ter pelo menos 2 pontos com uma determinada frequência. Se você tiver um ponto só mostrando na tela, você não vai conseguir enxergar a frequência, perdão.
Você não vai conseguir enxergar a frequência. Se você tiver sinais, vários pontos, mas sinais diferentes, você também não vai conseguir enxergar a frequência dessa forma com a varredura. Você consegue enxergar a frequência com com o seu cursor. Aí com o cursor você consegue enxergar a frequência de tudo. Mas automaticamente é só quando você tem alguns pontos na tela. Enfim. Então a frequência aqui eu tenho 128. Vamos anotar aqui. (128). Vou chamar um pouquinho para cá. Beleza. Qual que é a minha tensão? A tensão está aqui, ó. RMS, ó. É o tamanho do pulso. 13,83, que é 12 volts. Então a frequência, nesse caso aqui, vai ser 12 volts. E qual que é o meu duty cycle? O duty cycle, para você enxergar aqui no neotecnoscópio, você tem que dar o play. Aí você vem aqui, ó, scope, informações adicionais do sinal. Aí ele vai mostrar aqui para você, ó, o duty cycle de todos os canais. Então o duty cycle aqui desse canal está em 92% positivo, tá? Ele está em 92% positivo. Depois eu vou explicar melhor sobre isso. Então ele está em 92% positivo. Ok. Então, vamos colocar aqui. O duty cycle está com 92 positivo. Ok. Agora, eu vou desligar o carro. Deixa eu dar um stop aqui. Olha só o que eu vou fazer agora, gente. Eu vou pegar o meu acessório de potência, tá? Pegar meu acessório de potência. Vou colocar aqui, ó. Vou tirar aqui essas garrinhas de jacaré, que eu não preciso mais delas. Vou colocar ele aqui. Coloquei deitadinho, ficou melhor. Aqui. Vou colocar ele aqui. Vou colocar o meu negativo aqui, porque eu preciso de um negativo aqui de informação, né? Vou colocar o negativo aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Eu vou pegar aqui o meu gerador de ondas com esse cabinho aqui, junto ao meu acessório de potência, e vou ligar ele, ó. Vou vir aqui no gerador de ondas, que é o meu canal E e canal F. Vou ligar aqui, ó. Ok. E vou ligar aqui, ó. Liguei aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus cabos e vou ligar aqui no meu acessório de potência. Mas não ligou? Deixa eu ligar ele direito aqui. Aí. Vou pegar todos os cabos e vou ligar no meu acessório de potência. Então, eu vou remover aqui do meu sensor de rotação. Vou colocar aqui. Vou remover aqui do sensor de fase. Dos sensores de fase, né? Vou ligar aqui. E daqui também eu vou remover. E vou ligar aqui. Agora eu vou pegar o cabinho que vai daqui. Sai daqui e vou ligar lá no atuador. Esse cabinho aqui. Vou desligar aqui o atuador. E vou ligar o cabinho.
Liguei aqui. E vou ligar aqui. Aqui tanto faz a polaridade, tá, gente? Atuador, normalmente a polaridade, ela não tem problema. Tanto faz para baixo, para cima, vai que vai. Aí eu vou vir aqui, ó, no meu... Opa, vou vir aqui no meu carrinho. Aí eu vou vir aqui, ó, nas funções guiadas, né? E vou apertar aqui acessório de potência. Nas aulas passadas nós aprendemos o CCA. Então eu vou clicar aqui em funções guiadas. Beleza. Qual que é a minha frequência que nós medimos lá? Olha lá, frequência 128 Hz. Então vamos colocar aqui 128 Hz. Qual que é o meu DUT? Meu DUT lá é 90. 90, opa, 9, 0, aí 90. 90. E qual que é a minha tensão dele? A tensão dele é essa aqui, ó. Cadê? A tensão é 12 volts. Só que tem um detalhe, aqui não está escrita a tensão, estão observando? Por quê? Porque a tensão do nosso acessório de potência é a tensão de entrada. Então, a tensão de entrada é quanto? É 12 volts. Então, a nossa tensão de saída é também 12 volts, tá? Só que aqui tem um detalhe, gente. Quando nós vimos lá o nosso atuador, medindo a frequência dele, a gente viu lá que ele estava dando 90% de DUT positivo. O DUT que dá no NIL é sempre DUT positivo, tá? Só que vocês se recordam que ele tinha um positivo, e aí depois tem o DUT? Ou seja, ele tem 12 volts, depois ele tem 90% de positivo. Ele não vai atuar dessa forma. Então, o que nós temos que fazer? Nesse caso, como o nosso acessório de potência, ele regula o DUT positivo, ou seja, ele tem um negativo de referência e ele oscila o positivo. Então, é inversamente proporcional. Então, aqui, eu não vou colocar 90, eu vou colocar 10. Porque 100 menos 90 é 10. Depois eu explico melhor sobre isso. Lembra que eu falei que eu vou fazer um teste rápido aqui? Ok. E aí, gente, eu vou iniciar. Ó, iniciei o teste. Beleza. O que eu tenho aqui? O canal A, que está ligado no acessório de potência, eu tenho a tensão da bateria, que é 12 volts. O canal B, eu tenho o consumo de corrente. O canal C, eu tenho o PWM que nós colocamos aqui, ó, que é esse aqui, que é 128 com 10% de DUT, tá? E na saída, eu tenho o que está chegando para o nosso atuador, tá? Na saída tem o que está chegando para o nosso atuador. E aí, gente, eu vou aumentando isso aqui, ó, e ele vai começar a fazer barulho. Para que vocês também ouçam o barulho dele, eu vou colocar um microfone nele. Aqui. Vou colocar aqui pertinho. E vamos começar a fazer o acionamento. Então vamos aumentar o DUT. Vou aumentando. Aumentando. O DUT vai aumentando aqui também, ó. Olha ele trabalhando. Ó, pronto. Ele está acionado praticamente 100%, com 35% de DUT. Olha a corrente aqui, ó. O que eu vou fazer com essa corrente? Eu vou dar uma regulada nela. Então, a corrente aqui eu vou diminuir, ó. 2,5, 1, para a gente conseguir enxergar ela um pouquinho melhor. E aí a gente conseguiu ver a corrente do atuador. Vamos desligar ele agora. Então, dessa forma aqui, eu já consegui ver se ele está atuando. Prestar atenção? Eu consegui ver se ele está atuando. Mas assim, eu quero saber se ele está atuando. Quer dizer, eu vi que ele está atuando sem o carro estar ligado. Mas e com o carro ligado? Porque quando o carro está ligado, tudo tem que acontecer. E é isso que a gente vai verificar. Só que, para isso, nós precisamos ter informação de quem?
do sensor de rotação, do sensor de fase e do sensor de fase de admissão e do sensor de fase de escapamento, se recordam? Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou vir aqui, ó. Olha só que legal, gente. Eu vou vir aqui, ó, porque o acessório de potência, tá? Essas quatro informações aqui, elas estão aqui só para você ver na tela. Então, eu posso remover todos esses cabos aqui e medir. Então, eu vou tirar o cabo A e vou colocar aqui no meu sensor de rotação. Cadê ele? Aqui. O lugarzinho ruim, gente. Vou ligar aqui. Opa. Aí liguei. O canal B. Opa. Eu vou colocar aqui na admissão novamente. E o canal C. Eu vou colocar no escapamento. Ok. Agora, o canal D eu vou deixar ele aqui. Não, o canal D deixa ele aí. Deixa ele trabalhando. Vamos fazer um novo ajuste aqui, né, gente? Dar um stop aqui. Deixa eu voltar aqui para as minhas configurações, tá? E eu tenho aqui, então, o sensor de rotação, o meu sensor de fase e o meu sensor de fase de escape. Bom, eu preciso agora, no quarto canal, eu preciso fazer o quê? Eu preciso gerar uma onda. Que onda? Essa onda aqui, certo? Então, eu vou vir aqui e vou iniciar. Vou iniciar a leitura. Olha lá, ó. Então, eu tenho aqui agora um canal D gerando um PWM. O canal A, eu tenho a sensor de rotação. O canal B, sensor de fase. E o canal D também sensor de fase, né? Sensor de fase de admissão, sensor de fase de escapamento. Gente, eu vou diminuir um pouquinho esse sinal aqui. Ele está muito grande. Vou colocar aqui para 10 volts. Ele fica um pouquinho menor. Aí eu consigo colocar esse aqui para cá, esse aqui para cá, esse aqui para cá, para a gente ver um pouquinho melhor. Então, gente, ó, né, tô aqui na tela. E esse sinal aqui, quem está gerando esse sinal? O Nil, ó. O Nil, ele está gerando daqui, aí ele vem aqui no acessório de potência, tá? E eu estou enxergando ele aqui pelo canal D, ó. Tá? Eu tô fazendo aqui um caminho para eu enxergar esse sinal. Ok. Então eu estou gerando esse sinal. Tanto é que ele está aqui, ó. Tá? O Nil está ligado ali no atuador. Agora eu vou dar partida no carro. Eu vou desligar aquele microfone porque vai dar partida, senão vai fazer muito barulho de motor. Desliga ele. Só desliga. Partida no alto. Nossa, gente, deixa eu molhar as palavras aqui. Vamos lá. Bom, eu já tenho um sinal. Vamos ver se esse sinal tá dando isso de frequência mesmo que eu falei que tinha que dar. Vamos ligar aqui a varredura. Tô te atrapalhando aí, Adri, não, né? Vamos ligar aqui a varredura. Colocar aqui no canal D. Olha lá, 126. Perdeu um pouquinho, né? Tá aqui, eu tô 128. Ele perde um pouquinho, mas tá tudo bem, né? Tá tudo funcionando direitinho. Agora aqui, ó, eu vou... Quer dizer, aqui tudo rodando bonitinho. Minha frequência aqui também. Só que eu preciso dar uma travada aqui agora no meu sincronismo. Então eu vou vir aqui na minha varredura e vou colocar aqui no canal, vou colocar no canal C, que é o canal mais fácil da gente enxergar. Olha lá, ó, travou aqui. Deixa eu melhorar um pouquinho esse tempo aqui para ele parar de pular tanto. Olha lá. Ó. Então, pessoal, o que nós temos aqui, ó? Vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó, o meu ponto aqui no 16, lembra? Que aqui é o 16. Ó, vou puxar a linha aqui, ó. Olha lá. Aqui é o 16. E aqui é o 32? Acho que era 32.
17, 19, 20. Ah, ele fica mexendo, não dá pra ver direito. Acho que era 32 mesmo. 32 ou 36, não lembro. Acho que é 32. Mas, enfim. O que eu vou fazer? Ele tá lá no atuador de escape. Então, a hora que eu atuar aqui, alguma coisa tem que acontecer aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá. Vou vir aqui agora, ó. Ah, antes disso, eu vou colocar o meu cursor aqui, ó. Aqui, vou colocar o meu cursor aqui. E vamos mexer aqui agora. Vamos dar DUT. Vamos dar DUT. Olha, ele começou a fazer barulhinho. Começou a fazer barulho. Opa! Opa! Desliguei. Gente, o motor ficou horrível. Vou fazer de novo. Deixa eu colocar o microfone aqui para vocês poderem ouvir. Agora acredito que vocês estão ouvindo o motor também. Vou baixar aqui o DUT novamente. Iniciar. Ó, vou dar o DUT. Observem a tela. Ó, lá com pouco, 30 e pouco, 40, ele começou a trabalhar. Olha lá. Vou parar. Para o motor não morrer. Muito ruído, né, gente? Agora acabou o barulho. Então, o que nós observamos? Deixa eu desligar o carro. Gente, deixa eu apagar aqui. No momento em que nós demos o DUT aqui, fomos aumentando o DUT cycle, começou o comando, esse comando aqui, ó, ele começou a trabalhar. Na verdade, não foi esse aqui que movimentou, quem movimentou foi esse, só que o trigger estava nele. Então ele começou a se movimentar, só que a gente vê o movimento aqui no sensor de rotação, que é um pouco mais fácil, e aqui pelo sensor de rotação a gente consegue saber até quantos graus ele movimentou. E aí, nós vimos um movimento. Ó, vamos voltar aqui, ó. Opa. Vamos lá. Atuação, atuação. Aqui, uma boa atuação. Ó, gente, essa atuação aqui foi bem interessante, ó. Ela pegou... Nós contamos daqui, ó, né? Daqui até aqui. Até aqui tem que ter 16. Não, na verdade, essa atuação aqui não deu pra gente ter muita noção. Ainda tá dentro. Mas a hora que ele atuou de verdade, mesmo se eu procurar um ponto que ele atuou bem... Aqui. Não, aqui também tá normal. Vamos buscar um ponto que ele atuou bem. Pra gente ver quanto que ele chegou. Vamos colocar aqui. Daqui até aqui. E vamos caçar um que seja maior que esse. Vamos lá. Também acho que está dentro. É que a atuação dele é muito rápida, né? Então, a gente consegue ver mais quando está trigado. Acho que aqui no final a gente consegue enxergar um pouco melhor. Aqui acho que pegou bem, né, Adriano? Olha o tamanho que tá. Aqui deu bom. Olha lá, ó. Aqui a gente consegue enxergar. Só que ele dá até mais. Então, ó, o que acontece? A hora que eu dei o DUT aqui, ele pegou e ele movimentou o comando 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentes. É isso mesmo? Não, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dentes. Então, gente, cada dentinho desse aqui, ó, cada dentinho desse são 6 graus. Então, 6 vezes 5, 30 graus. Então, ele movimentou 30 graus
o ângulo do nosso comando de válvula. E quando você faz esse teste aqui, você consegue entender que toda a mecânica ela foi acionada. Só que nesse ponto que nós enxergamos aqui, ainda é um ponto ainda pequeno, porque ele atua mais. Ele chega a dar 60 graus de atuação. Ele vai muitos dentes. Então é aqui que a gente enxerga o porquê, quer dizer, aqui que a gente enxerga se realmente ele está funcionando. Eu vou ligar ele de novo para a gente conseguir enxergar um pouco melhor essa situação. Vamos colocar o DUT aqui para 10 novamente. Vou dar o play. Bom, aqui está acionado, né, no 16 dente. Vamos iniciar. Olha lá, começou a gerar. E aqui nós temos o nosso ponto, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, gente, só para a gente ver para onde que ele vai mais ou menos. Ó, vou deixar aqui, ó. E aí a gente tenta ler aonde que ele vai parar. Então vamos começar a dar o DUT aqui, ó. Começou a atuar. Começou a fazer barulho, agora começou a atuar. Olha lá, pessoal, ele vai muito para lá. Parei. Aqui eu acredito que eu vou conseguir captar para mostrar para vocês aonde ele pode chegar. Olha aqui, ó. Aqui já aumentou um pouquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, né? Contando esse dá 7, mas aqui é 6, então aqui já aumentou mais um pouquinho. Mas se eu vir mais para cá, a gente vai conseguir enxergar mais situações dele trabalhando de forma bem alterada. Tá? Aqui, por exemplo, vamos ver aqui. Aqui também chegou no 5. Vou buscar mais um para cá. Aqui ele também acho que vai chegar no 5. Aqui, ó. Então, verificando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também chegou no 6. Então, 6 vezes 6, 36. Aqui a gente conseguiu enxergar 36 graus. Quando a gente está trigado aqui, a gente consegue ver que ele passa disso, né? Ele fica aqui numa constante, mas ele chega a abrir mais pelo menos uns 6 graus aqui, ó. Ele fica trabalhando dessa forma aqui. Tem hora que até passa um pouco, quando o motor começa a querer falhar muito, né? Morrer muito. Mas o normal, ele vir aqui, trigado, ele chega até aqui, tá, gente? E com isso, nós conseguimos testar o quê? O comando variável. Mas como que isso acontece? O porquê que isso está acontecendo? É isso que eu vou mostrar para você agora. Deixa eu desligar o carro. Primeira coisa, vamos entender aqui no NIL, ó. Vamos entender aqui no NIL o seguinte, ó. Eu vou desligar esse cabinho aqui, tá? Vou desligar esse cabinho aqui, ó. Eu vou tirar o meu acessório de potência daqui, para não confundir vocês. Vou tirar ele daqui. Opa, enroscou aqui. Sem problema. Ó, vou tirar ele daqui. Tira aqui. Não vou dar partida no carro. Tira aqui. Vou vir aqui no NIL, pegar aqui meu jacarezinho preto. Ó, vou ligar o canal A, que tá ali embaixo. Ó, vou ligar o meu canal A.
aqui no meu canal E. Como que eu vou ligar meu canal A no meu canal E? Da seguinte forma, ó. Vou desligar aqui o canal B. E aí o canal B aqui, gente, ó, deixa eu tirar esses aqui também para não confundir vocês. Deixa eu colocar eles mais para lá. Senão fica muito fio aqui, né? Muito cabo. Aí todo mundo se confunde. O azul também, deixa ele mais para cá. Vou pegar só esses dois aqui, ó. Esse canal aqui, ó, o canal B, eu vou colocar ele aqui no canal E, tá? Ó, coloquei ele aqui no canal E. E aí o que acontece? Eu vou pegar os dois aqui, ó, e vou ligar um no outro, ó. Então o que está acontecendo aqui? Tudo que eu gerar no canal E, eu vou conseguir ler no canal A, ok? Tudo que eu gerar no canal E, eu vou conseguir ler no canal A. Aí aqui no New, eu tenho essa função especial, que é a minha função do gerador. Mas eu também tenho o meu gerador de ondas, que é esse do meio aqui, é o meu ambiente de gerador de ondas. E quando eu venho aqui em rotação e fase, ó, PWM, eu consigo gerar as mesmas coisas que eu gerei aqui, ó, tá? Frequência e DUT, da mesma forma. Aqui é a mesma coisa. Frequência e DUT. Só que aqui também você tem a opção de tensão, porque quando você está gerando uma informação por esse ambiente, significa que esse ambiente que você está gerando é um PWM de controle. Ele não tem carga. Ou seja, eu vou vir aqui, ó, gente, vou gerar aqui, ó, 128. Vou colocar aqui 12 volts. E o DUT, eu vou colocar aqui de 10. De 10, beleza. E vou ligar. Vou ligar. Deixa eu vir aqui, ó. Vou apertar aqui o meu... Opa. Deixa eu... Nossa Senhora. Espera aí, gente, que algo de errado não está certo aqui. Voltamos para o normal. Vamos dar o stop. Vamos apertar aqui o perfil. Opa. Ah, tá no perfil errado. Eu quero o Celso. Aqui, ó. Esse perfil. Então vamos voltar aqui para o gerador, vamos ligar ele. Olha lá, ó. O que está acontecendo aqui? Vamos ligar esse trigger. Aqui, ó. Trigger. Ó, aqui tá correndo, né? Só parou de correr agora, por quê? Porque eu coloquei o trigger. Ó, vou subir. E o trigger vai subir também. Então eu vou abaixar. Então o que significa isso, gente? Vamos entender. Ó, essa parte que ela é muito importante. Significa o seguinte. Eu estou gerando uma frequência de 128 Hz. O que é essa frequência de 120 Hz? Tá vendo esse pino aqui e esse aqui, ó? Esse pino aqui de um para o outro, ele está acontecendo 128 vezes por segundo, tá? Então, em um segundo, que nem a gente vai contar, 1, 2, 3 segundos. De 1 para 2, deu 128 pulsos. De 2 para 3, deu o dobro, o triplo, e por aí vai. Então, isso aqui acontece 128 vezes por segundo. Então, vamos entender o que é o PWM de controle. Vamos supor... tá, outro detalhe. Deixa eu aumentar essa... Aqui, nós estamos com uma tensão de 5. Vou aumentar ela para 10 volts. Opa. O 5 estava maior. Ah, deixa no 5, não está melhor. Vou colocar aqui no meio. O tempo eu vou aumentar um pouquinho, gente. Aumentar a onda para vocês enxergarem. Então agora eu coloquei o tempo em 5 milissegundos para a gente poder entender certinho o que é essa onda, tá? Então, na verdade, a onda completa, ela começa aqui e ela vem até aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, é a minha onda completa. Então vou escrever aqui, ó, onda completa.
Dentro dessa onda completa, o que está acontecendo nela? Está acontecendo aqui, ó. 10% de positivo. Por que positivo? Ué, porque aqui é 12, aqui é 0, não é? 5, 10, 15, aqui é 12, ó, aqui é 12 volts. Então eu tenho 10%, nossa, esse 10 aqui ficou bonito, hein? Ó, eu tenho 10% de DUT positivo, e aqui embaixo eu tenho 90% de DUT negativo, tá? 90 mais 10 sempre vai ser 100%, sempre vai ser 100%. Mas o que significa isso? Significa o seguinte, gente, que quando eu tô com um sinal PWM, com um DUT de 10% positivo, e a minha outra referência for negativo, porque assim, ó, só para vocês entenderem. Uma lâmpada, para ela acender, ela tem dois pinos. Ela tem dois pinos. Um pino tem que chegar um positivo ou um negativo. E no outro pino tem que chegar um positivo ou um negativo. Vamos supor que esse pino aqui chegue negativo e esse chega positivo. O que vai acontecer com a lâmpada? Vai acender, correto? Positivo, negativo, ela acendeu. E se chegar 2 positivo, ela vai acender? Não. Se chegar 2 negativo, ela vai acender? Também não. Então aqui, como o meu New Tecnoscópio, ele trabalha com a lógica que eu tenho um negativo e um PWM, o que vai acontecer? Conforme eu vou aumentando o meu PWM, eu vou acendendo mais a lâmpada. Conforme eu vou aumentando mais o meu PWM, mais as coisas vão acontecendo. Só que tem um agravante. Aqui no New Tecnoscópio, ó, eu estou no canal E, gerando no canal A. Então, aqui nessa ponta, eu tenho essa informação de DUT de 10%, com um RMS saindo aqui, ó. Olha o RMS aqui, ó. Aqui nessa ponta, eu tenho um RMS de 4 volts, tá? Então, eu estou gerando 12 volts, tá? Eu tenho uma geração máxima de 12 volts. Como eu estou com um DUT de 10%, só está saindo 4 volts, correto? Ou seja, não vai acontecer nada. Se eu colocar aqui, que nem quando o carro estava desligado naquele momento lá, opa, aconteceu aqui, gente. Vou dar um stop aqui. Play de novo. Peraí. Oi? Ah, tô mexendo na tensão, gente. Tô doido. É aqui em DUT. Obrigado, Adria. Eu tenho aqui um DUT de 10. Eu vou clicando aqui, ó. E ele vai aumentando. Olha lá, ó. Lembra que o atuador atuou com o carro desligado lá, acho que foi com 35%, mais ou menos, ele já atuou. Então, o que aconteceu aqui? Agora, aqui, está saindo 7 volts. Tá vendo? Por quê? Porque nesse momento, eu não tenho mais 10% aqui, e eu não tenho mais 90% aqui. Agora, aqui eu tenho 35%, e automaticamente aqui embaixo eu tenho 65. Porque 65 mais 35 vai dar 100, né? E com 35 dando 7 volts, eu já consigo acionar alguma coisa. Mas existe um agravante. Se eu pegar esse sinal aqui, ó, e vier aqui no atuador, colocar ele aqui, igual eu coloquei aqui o acessório de potência, ele vai acionar? Não. Por quê? Porque o New Tecnoscópio, ele consegue gerar no máximo 50 miliamperes, tá? Que é 1/20 avos de 1 ampere. Então é muito pouco.
Mas para ele controlar um alternador igual a esse, por exemplo, ele controla. Esse alternador aqui ele é do tipo PWM, ele é do tipo RVC. Então, se eu pegar essa informação aqui e ver quanto que é a frequência, quanto que é a tensão, quanto que é o DUT, desconectar o conector do carro e conectar o New Tecnoscópio lá, eu vou conseguir controlar a tensão que o alternador envia para a bateria, porque é um PWM de controle. É um PWM de controle, eu consigo gerar com o meu New Tecnoscópio, ok? Mas quando eu tenho um PWM de potência, que eu preciso atuar um atuador lá que deu quase 1 ampere, ou uma bomba de combustível, um eletroventilador, ou qualquer outro tipo de atuador que você queira acionar, bico, entre outras coisas, aí você tem a necessidade de usar quem? Ele, o acessório de potência. Então, nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Nossa, agora o negócio ficou bom aqui, hein? Deixa eu deixar aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? Esse cabo que tá aqui, ó, que é o meu gerador PWM, eu vou ligar ele no canal E. Então, esse canal E, que eu estou lendo ele aqui, eu vou tirar ele daqui e vou colocar a minha ferramenta, ó. Vou ligar a minha ferramenta. Nossa, ficou bom ali. Vou ligar a minha ferramenta. E com a minha ferramenta ligada, eu tenho que acionar ela aqui também, né, lógico. Vou ligar ela aqui. Vou ligar ela aqui. Ela já acionou. E aí eu preciso também ligar o meu negativo de referência, senão ela não consegue acionar, tá, gente? Esse negativo de referência ele é muito importante. Deu uma enroscada aqui. Vou ligar o meu negativo de referência aqui, ó. Escapou aqui. Liguei o meu negativo de referência. Aqui eu tenho as informações que ele vai enviar. Então, aquele momento que eu peguei o canal A e coloquei aqui no canal, eu peguei o canal, o cabo amarelo e liguei aqui e conectei junto com o cabo verde, eu estava vendo o sinal. Agora, se eu pegar o meu cabo verde e colocar ele aqui no meu canal D não, né? Aqui no meu ponto azul, colocar assim, ó, eu também vou ver um PWM aqui. Por quê? Porque ele vai enviar uma informação de PWM pra gente, tá? Só que agora com um agravante. O que acontece? Como eu liguei o New no acessório de potência e eu liguei esse cabinho aqui, tudo que sair daqui, ó, tudo que sair aqui da saída, né, que é o sinal que é a carga, tudo que sair daqui, no caso aqui tem um fiozinho ligado, né, tem até uma ramificação aqui para você ligar outras coisas. Então tudo que sair daqui, ó, tudo que chegar aqui, eu consigo controlar até 10 amperes. Então nesse caso, eu tenho um PWM de potência, porque eu consigo acionar o que eu quiser fazendo um controle, ok? Como que isso é possível, Celso? Vamos lá. Pessoal, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Eu estou gerando aqui 35%. Tá. Vou ligar aqui novamente, ó, para eu terminar de explicar para vocês os detalhes, tá? Então vamos colocar aqui o canal B aqui novamente, o canal E. Vamos ligar um no outro aqui novamente. E vamos testar aqui, ó. Vamos voltar aqui, gente. Ó. Então o que acontece aqui, ó? Eu tenho um negativo de referência e eu tenho um PWM de controle. Então, se eu tenho um negativo de referência, automaticamente o meu PWM ele vai ter que fazer um controle do positivo, tá? Se eu tivesse um PWM ao contrário, se o meu PWM fosse positivo, ou desculpa, se a minha referência fosse positiva
mais o PWM, o que iria acontecer? Vamos lá. Deixa eu desligar aqui. Vou apagar, né? Apagar aqui. Vou vir aqui para o 10, novamente. Ó, mesma coisa. Agora o meu PWM... Agora o meu PWM, ele vai ter uma referência positiva. Então, se ele tem uma referência positiva, o que vai acontecer aqui, ó? Ó, eu tenho aqui 10%. Por que eu tenho 10%? Porque eu coloquei 10% de DUT aqui. Então, eu tenho 10% de DUT positivo e 90% de DUT negativo. Aí eu tenho uma lâmpada. Eu mandei para ela um positivo e eu mandei 90% de negativo. O que vai acontecer com essa lâmpada? Pum! Ela vai acender. Ela só não vai estar com o seu 100%. Para ela estar com o seu 100%, eu vou vir aqui e eu vou diminuir o DUT. Ó, eu vou diminuir. Até zero. A hora que chegou no zero, ficou só negativo. Ou seja, positivo e negativo, o que eu tenho? Lâmpada acionada. Ou atuador acionado 100%. Mesma coisa de você pegar 2 fios da bateria e ligar lá no atuador ou ligar lá na lâmpada, tá? Mas eu quero fazer o controle. Se a minha referência é positiva, eu tenho que fazer um controle inverso. O que seria esse controle inverso? Eu tenho que jogar aqui 90, tá? Porcento. Porque o que vai acontecer agora? Agora eu vou ter aqui, ó, 90% de positivo e 10% de negativo, de DUT negativo. Então, ó, o meu negativo está aqui, ó, certo? Dentro desse rolê aqui, que é essa onda aqui, ó, daqui até aqui, ó, eu tenho 10% negativo e 90% positivo. Se a minha referência é positiva, e eu tenho mais 90% de positivo, ele vai atuar? Não, é o que acontece, é o que acontece com o carro ligado, que ele tem um DUT de 90, a gente tem que ir diminuindo ele, para ele poder começar a ser acionado, ele vai diminuindo. E aqui é a mesma coisa, ó. Se eu tenho positivo de referência, o meu negativo, ele vai ser... Quer dizer, ele não vai interferir. Por quê? Porque ele é muito pouco. Aí, conforme eu vou diminuindo o meu DUT, ó, eu vou diminuindo. Ó como é que a onda vai ficando. Ó, a onda vai aumentando. Olha lá, ó. Vamos colocar 65. Com 65%, aqui em cima, 65. E aqui embaixo, 35. Ó. Eu tenho 35% de negativo e 65% de positivo. E eu já tenho, você já tem um pouquinho de tensão lá, né? Porque eu não tenho só positivo aqui, agora eu já tenho um bom tamanho de negativo. Consequentemente, eu já vou ter um acionamento pequeno. Alguma coisa já vai começar a acontecer, tá? Mas o normal, que é o certo, é o quê? É a gente ter o DUT, quer dizer, é nós termos a referência negativa, e aí nós vamos fazer um PWM positivo. E aí, gente, vamos colocar aqui esse aqui agora para zero. Ó. Agora, eu vou ter um negativo de referência e um PWM. Vamos na lâmpada de novo. Se eu tenho uma lâmpada, eu ponho um negativo e eu ponho outro negativo, que está saindo negativo aqui, ó, desse PWM, eu vou ter ela apagada. Agora, se eu começar a atuar essa frequência em cima do PWM, esse DUT dentro do PWM, eu vou começar, a lâmpada vai começar a acender devagarzinho até chegar no seu 100%. Então é isso que nós vamos fazer. Vou colocar aqui, ó, vou colocar 1. Ó, quando eu coloquei 1, olha o que aconteceu. Ele deu só 1% de positivo e 90%. Vou colocar 10 agora.
Olha lá, 10%. Gente, essa frequência, ela pode acontecer, aquela frequência que está aqui, que nós colocamos aqui, ela pode acontecer em vários números, tá? Pode ser uma baixa frequência, pode ser uma alta frequência. Por exemplo, o motor do corpo borboleta, ele trabalha com uma frequência de 2.000 Hz. Então isso aqui vai acontecer 2.000 vezes por segundo. Ah, Celso, mas qual a diferença de eu ter uma frequência alta e uma frequência baixa? Porque os dois vai acionar o motor. As duas frequências vai acionar o motor. Porque você está colocando mais tempo de trabalho. Gente, só para vocês saberem, Duty Cycle é ciclo de trabalho. Duty em inglês é trabalho. Ciclo de trabalho. Então, dentro dessa frequência, eu tenho 90% de descanso e 10% de trabalho, entenderam? Como eu tenho uma frequência muito alta, quer dizer, alta não, está com 128 Hz, eu tenho um controle melhor dessa rotação. E quanto maior a minha frequência, menor o meu ruído. Conforme eu vou mexendo na frequência, eu vou diminuindo o ruído do motor, tá? Então tem motores que são fabricados para trabalhar com uma frequência alta e tem motores que são fabricados para trabalhar com uma frequência baixa, porque depende do seu ruído. E tem atuador que também é a mesma coisa, trabalha com uma frequência alta e outros trabalham com uma frequência baixa. Aí depende. Então sempre para você acionar um componente, você tem que saber qual é a sua frequência. Antes de você começar a história, você tem que saber qual é a frequência. Então, no caso aqui, ó, conforme eu vou aumentando o meu duty, automaticamente eu vou aumentando, ó, vou colocar aqui para 50. 50% de duty. Com 50% de duty, o que eu vou ter? Eu vou ter 50% de positivo, 50% de negativo, em cima de uma frequência de 128 Hz, automaticamente eu tenho o quê? Eu tenho um melhor controle do meu componente que eu estou acionando. Então, eu consigo fazer ele aumentar e diminuir gradativamente. Vou dar um exemplo na prática para vocês. Ventilador interno do carro. Como que funciona o ventilador interno do carro? Esse meu carro aqui, ele tem lá 1, 2, 3 e 4 de velocidade. Só que esse 1, 2, 3 e 4, como que ele faz para diminuir essa velocidade? Com resistência. O 4, a velocidade 4 é 12 direto da bateria. É 12 direto. Do 4 para o 3, eu já tenho uma resistência. Aí ela já não vai estar com 100%. Do 3 para o 2, eu já tenho uma resistência. Eu tenho a resistência do 1 e a resistência do 2. Então ele vai ser mais lento ainda. E do 2 para o 1, eu vou ter mais uma resistência. Então, ele não vai. Esse 12 volts, ele está diminuindo aqui para uma resistência, aquela resistência grossa, né? Porque ela esquenta. Por isso que ele consegue diminuir a velocidade. Quando eu trabalho com PWM, dessa forma que vocês estão vendo, com um módulo de controle de potência, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir que do zero, aqui é o zero, né? 0, 1, 2, 3, 4. Do zero até o máximo, eu não tenha só 4 velocidades, eu tenha 100% de velocidade, né? Sem modos operantes. O que acontece? Conforme eu vou dando duty, ele aumenta um pouquinho, aí ele vai aumentando um pouquinho. Ele tem um controle melhor da rotação. E esse controle melhor da rotação nos dá inúmeras possibilidades. Por isso que existe o PWM. Tá, gente? Que é um controle modulado de tensão com carga ou sem carga. Para ter carga, precisa do nosso amigo acessório de potência. Só para vocês entenderem rapidamente aqui, deixa eu dar um stop.
Abrir. Deixa eu vir aqui. Diminuir aqui. Aqui, gente. Vou apagar aqui. O que eu ia falar mesmo, você lembra? Não. Eu não falei, né? Falei assim, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui e vim para cá, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, fugiu da mente que eu ia falar. Vamos voltar aqui que eu lembro. Não, acho que era mentira, né, gente? Gente, quando você vai falar alguma coisa para os outros e você esquece, pode ter certeza que essa informação ela não era uma informação tão interessante. Mas, enfim, vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso aprendizado. Lembrei que eu ia falar. Oi? Loucura? Lembrei. Então, vamos lá. Ó, a central, a ECU, ela aciona a bomba de combustível. Eu vou colocar a bomba de combustível aqui, ó. O tanque, um pouco de combustível, e aqui o seu acionamento. Então aqui eu tenho um positivo e um negativo. Normalmente que a gente conhece, esse negativo é acionado, esse positivo é acionado por por quem? Ele é acionado por um relé, né? Então a central, aqui tem um relé, né? Aí a central manda informação aqui para o relé vem aqui e joga o positivo aqui, né? O negativo aqui tá aterrado, né? Jogou o positivo aqui, a bomba, né, já arrebenta de fazer barulho. Aí a gente tem que ter um regulador de pressão, né, entre outras coisas. Para as centrais mais novas, os carros mais novos, eles querem ter um controle melhor dessa bomba aqui, ó. Porque eles não querem usar regulador de pressão e eles não querem a potência máxima, porque eles querem modular melhor essa força da bomba. Eles querem, porque assim, com o regulador de pressão, você só consegue ter lá 4 bar e meio, 3 bar e meio, depende do regulador. Então é uma pressão fixa. Agora, se você, em vez de você usar relé, se você usar aqui normalmente o nome é PTC, né, que é um estágio de potência, ou um acessório de potência. Se você usar um acessório de potência, o que vai acontecer? A ECU, ela vai mandar um PWM de controle aqui, porque a central, ela é igual ao NIL. Ela não consegue enviar um sinal de carga, ela consegue enviar um sinal de controle, que é no máximo aí, ó, 50 mA. E 50 mA não aciona a bomba, porque a bomba ela gasta 5 A mais ou menos, 5 a 6 A, né? Aí existe esse módulo de potência, que é igual ao estágio o nosso acessório de potência, falei estágio também, que é igual ao nosso acessório de potência, e aí esse acessório de potência vai vir aqui nesse positivo. Então, conforme a central vai mandando o controle, ele vai monitorando aqui, modulando o PWM, igual o NIL está fazendo aqui, ó. Ele vai monitorando esse PWM, fazendo com que essa bomba funcione com 1 bar e funcione com pressão máxima. Isso, gente, você consegue ter um controle danado. É até interessante. Você pega um carro com injeção direta, o que ele faz? Você aciona ele vai para 6 bar a pressão, 6 bar e meio, né? Quando frio. Aí quando vai esquentando, esse carro está quente, 100% quente, essa pressão ela cai para 1 bar e meio. Ela cai demais da conta. Por quê? Por causa do PWM. O PWM possibilita isso. Então, quando você falar assim, por que esses caras colocaram esses módulos de bomba de combustível agora? Para poder ter esse controle melhor. Consequentemente, ter um desempenho melhor do motor. E aí vai para o eletroventilador, aí vai para tudo quanto é motor que tem o carro, é tudo com sinal PWM com PTC, com acessório de potência, tá? Deixa eu apagar aqui agora. ABS, exatamente. Boa colocação. Boa colocação. Bom, sendo assim, pessoal, o que nós fazemos? No NIL Tecnoscópio, nós temos a opção de, além de você ter esse controle aqui, que é muito interessante,
nós temos a opção do controle lá pelo nosso sinais guiados, né? Testes guiados. Então você pode acionar tanto por aqui quanto por lá. Mas o intuito é o quê? É você conseguir acionar aquele camaradinha. Então, com o NIO Tecnoscópio, é muito fácil você fazer isso. Como que você vai controlar algum componente? Você vai vir aqui, você vai ligar ele do jeito que ele está aqui, ó. Coloca aqui, Adler. Desse jeito aqui, ó, ele já está ligado, tá? Você não precisa de mais nada aqui para ele acionar componente. Acionar atuador, motor, entre nada. Não precisa de ligar mais nada. Mas, se você ligar, você consegue ver na tela as informações. E é legal a gente ver informação, né? É legal. Eu acho interessante, ó. A gente consegue ver as informações. Cadê o azul? O azul sumiu daqui. Conseguimos. Aí vamos ligar ele aqui, né? Liguei o azul. Vamos ligar o amarelo. Vamos ligar o vermelho, que é o canal C. Olha lá. E vamos ligar o AP, que é esse outro cabinho aqui que tá perdido aqui, ó. Virou uma cabaiada aqui, né, gente? Mas é a vida, né? Fazer o quê? Olha lá, ó. Liga aqui. E agora eu vou ligar no atuador. Vamos ligar no atuador novamente. Olha lá, liguei no atuador. Opa, deixa eu desligar aqui. Bom, aqui eu tenho aqui o meu controle, gente, por aqui. Aqui eu também consigo fazer o acionamento. Opa. Eu também consigo fazer o acionamento do meu PWM, só que a gente não está vendo nada ali, né? Por que a gente não está vendo nada? Porque o controle está no canal D, tá? Que é o que está ligado ali no acessório de potência. Então, se eu vier controlando aqui, ó, daqui a pouco ele vai funcionar. Olha lá, ó. Não sei se dá para vocês ouvirem, mas ele já atuou, ó. Deixa eu colocar aqui o microfone para o ladinho. Tá chorando ali. Olha lá, vou aumentar um pouquinho mais, aí ele aciona. Olha que legal que nós não falamos também, né? Aqui, ó, com 35 ele já acionou 100%. Quando tá funcionando, ele teve que chegar quase a 50%. Porque tá com carga, né? Aqui ele tá sem carga, né? Tá só aberto. Então, você tem essa forma de trabalhar aqui com o PWM, que é qual o caminho? Você vem aqui. Quando você abre, ele tá desse jeitinho aqui, ó. Porque aqui ele gera sinal de rotação indutiva, Hall invertido. Aí você aperta aqui, ó, PWM. Quando você aperta PWM, ele vem aqui, ó, 128. Pô, aqui eu que configurei, né? Então você configura e você aciona um PWM que você quiser. E aí nós fizemos essa outra parte, que é o acessório de potência. Vou dar um stop aqui. O acessório de potência, a vantagem dele é qual? A vantagem dele, ó, eu vou resetar os canais, e aí quando eu reseto os canais, eu volto todos os canais que é pré-configurado. Deixa eu diminuir aqui. Vou iniciar. Ó, aí eu tenho todas as informações. Vamos subir. Olha lá, ele está atuando. Vamos só colocar aqui a corrente menor, para a gente poder ver a onda melhor. Eu vou trigar aqui o sinal de corrente, só para vocês verem. Canal B. Ó, triguei o sinal de corrente. Ó, vou aumentar. Aumentei. Quando eu chego a 100%, ó, aí ele atuou mais ainda. Ó, quando eu chego a 100%, ele me deu a minha corrente máxima, ó, 1,7 ampere, tá? Isso aqui que eu fiz é a mesma coisa de você pegar e injetar 12 volts nele. Então você injetou 12 volts, ele vai lá para riba. Mas não é interessante, o interessante é você ver a graduação, não saber se ele está chegando no seu ponto máximo, porque pode ser que ele enrosque, sujeira, alguma coisa assim. Então, por isso que você tem que fazer esse tipo de controle.
Deixa eu diminuir aqui. Não é interessante jogar 100% sempre. Ligar, olha lá, e ir analisando. Analisa potência, acionamento, barulho. Você analisa tudo que você quer, tá? Então, primeiro canal, tensão de alimentação. Segundo canal, corrente. Ou seja, o acessório de potência, ele... O que eu ia falar? Corrente? O acessório de potência, ele também mede corrente, como se fosse uma garra amperimétrica, tá? Então, eu estou vendo aqui tanto medindo a corrente, quanto vendo a forma de onda da corrente, igual em uma garra, só que aqui ele vê em série, tá? Um pouquinho diferente. E aqui o PWM que o Nil está gerando, e aqui o PWM que está chegando lá para o controle. Vamos aumentar, e ele vai atuando. Vamos parar. Para eu enxergar diferente, o que eu tenho que fazer? Todos esses canais que estão aqui, se eu quiser ver sensor de rotação, sensor de fase, eu posso desligar ele sem nenhum problema. Tá, gente? Então eu venho aqui, eu desligo e eu vejo tudo que eu quero enxergar, porque eu quero acionar o atuador e eu quero ver no osciloscópio ou no scanner se as atuações vão gerar resultado no funcionamento do motor, do componente, do ABS, do câmbio, do que for. Entenderam? Então aqui você começa a enxergar 1 milhão de possibilidades de coisas acontecerem. Mais 1 milhão de coisas, 1 milhão de possibilidades. E isso é muitíssimo interessante, tá, gente? Bom, eu atuei aquela hora, o atuador aqui, põe aqui, Dinho. Eu atuei aqui o atuador do escape. Agora eu vou atuar o da admissão, para ver se ele está funcionando. Tá ligado isso aqui ainda? Tá, deixa eu desligar ele aqui. Deixar ele aqui. Eu vou ligar agora no da admissão. Então eu vou vir aqui, vou voltar esse aqui para o lugar dele. Voltei. Vou desligar esse aqui. Desliguei. Vou ligar aqui o meu acessório. Liguei um pino. Liguei no outro pino. Eu não estou conseguindo enxergar muito bem não, mas ele deve ter ligado, sim. Vamos ver se ele vai atuar. Só para fazer o teste. Bom, só pela corrente deu para ver que ele atuou, né? Então ele atuou. Vamos parar. Agora eu vou vir aqui, ó, e eu vou, porque nós testamos o de escape. Agora nós vamos testar o comando variável de admissão. Vou tirar o cabo A, ou vou tirar o canal A, B e C aqui do acessório de potência e vou ligar no meu sensor de rotação. Mais uma vez aqui nesse lugarzinho gostoso. E sensor de rotação. Sensor de rotação. Agora sensor de escape. Ou de admissão. E agora sensor de escape. Sendo que o escape não vai atuar, né? Mas deixa ele aqui. Sensor de escape. Fechou. O D já está ligado e o acessório já está ligado. Então eu vou vir aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó. Vou clicar aqui. Aqui no canal A, eu vou colocar AC, 5 volts. O canal B, ó, ele já vem para AP, tá vendo? Já vem para PA. Então, o canal B, eu vou colocar ele para ponta 1x normal e a tensão dele, 5 volts. Olha lá, 5 volts. O canal C, mesma coisa. Vou colocar ele para 5 volts, ele já está todo reguladinho, bonitinho. E o canal D eu vou deixar do jeito que está. Vou dar partida, vou dar o play e vou dar partida no carro.
Gente, vamos arrumar aqui. Arrumar aqui. Arrumar aqui. Certo? Vamos colocar aqui o tempo de 15 ou de 20? Vou colocar com 15 mesmo. Vamos trigar o canal C agora, né? Não, B. Olha lá, ó. Canal B, que é 32 aqui, né? Se não me engano. Acho que é 32, daqui até aqui. E vamos ver se ele vai atuar. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Deixa eu colocar aqui esse cursor aqui, só pra gente saber, pra gente conseguir enxergar. Ele tá pulando muito aqui, né? É por causa do trigger. Vamos aumentar esse tempo aqui que ele para. Olha lá, aqui ele fixou mais. Então vamos colocar aqui, tá, mais ou menos, né? Não foi muito, não. Ó, vou colocar daqui, daqui até aqui, ó. Até aqui. Que esse aqui é de admissão, né? Agora o que vai acontecer? Agora, quando eu acionar o de admissão, o meu sensor tem que ir para lá. Vamos acionar ele. Ah, tô acionando. Olha! Deu um pulo, hein, gente? Ó. Quase morreu o carro. Aí ele já atuou do outro lado. Olha que interessante. Vamos diminuir. Atuou bastante coisa, né, gente? Agora eu vou mostrar um negócio mais legal para vocês ainda. Eu vou vir aqui, ó, vou acionar aqui, ó, varredura. Ó, vou acionar varredura. Opa, deixa eu parar. Vou acionar varredura. Aí, quando eu acionei varredura, ele me mostrou aqui ó, um DUT inicial e um DUT final. Então eu vou deixar o DUT inicial em 10. E o meu DUT final, eu vou colocar em 50. E eu vou colocar uma duração de 15 segundos. Então quer dizer que de 15 em 15 segundos ele vai de 10 a 50. E aqui ele vai mexer e aqui eu vou conseguir enxergar e fazer as minhas análises. Então eu vou dar o iniciar. Olha lá, olha ele subindo aqui sozinho, ó. Subindo, subindo, ó, 10, 20, 30, ó. Aqui já começou a trabalhar, ó. Começou a trabalhar. Ficou todo zoado e voltou. Ah, tá baixando, ó. Olha lá, voltou pro normal. Olha lá, gente. Muito legal, né, pessoal? Fala a verdade. Que teste fantástico. Vamos ver ele mais uma vez. Vamos lá. Tá subindo. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ux, o motor chegou a morrer. Tem que diminuir aqui, ó. Vamos parar aqui, ó. Vamos colocar aqui para 45. Vamos colocar aqui para 45, senão o motor acaba morrendo, que nem morreu agora, coitado. Deixa eu dar partida novamente. Iniciar. Vamos lá. Deixa eu desligar isso aqui. Não, vou ligar ele aqui. Vou colocar ele aqui. Observem aqui. Ó, 40, 45, ó lá. Ficou todo ruim. E começou... Oi? E começou a voltar. Agora, eu vou mostrar um detalhe bem interessante. Deixa eu parar aqui. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou trigar um sinal. Agora eu vou trigar aqui no canal A. Vamos ver se ele consegue ficar travado no meio. Deixa eu aumentar um pouquinho mais esse tempo aqui. Olha lá, ó. Consegui
trigar no meio, não vai dar bom no meio não, vai ter que ser o canal B mesmo. Vamos colocar aqui o canal B. Olha lá, triguei o canal B. Agora, eu vou colocar aqui, ó, para a gente conseguir ver as duas ondas. Eu vou vir aqui, ó, tá vendo aqui, régua? Eu vou colocar a minha régua. Ó, ele está aqui com uma partição. Eu vou habilitar para 4 partições. Vou acionar minha régua auxiliar também. Vou dar o stop. Elas estão aqui embaixo, ó. Vou puxar daqui até aqui, ó. Aqui. Até aqui. Ó. Ou seja, aqui, pessoal, são os 720 graus do motor, né? Então, e aqui cada cilindro, ó. Então, 180 PMS, 360 PMS, 540 PMS, 720 PMS. Não no respectivo ponto que nós estamos enxergando nesse momento. Mas dessa forma aqui, a hora que eu acionar, a gente vai conseguir identificar melhor o quanto que ele está trabalhando. Vamos lá, vamos iniciar e vamos observar aqui, ó, o quanto que ele vai, quantos graus que ele vai trabalhar. Ela tá chegando no 30, 40. Ok. Eu acredito que a melhor opção da gente enxergar esses graus, eu vou pegar aqui a minha régua auxiliar, ó, e eu vou colocar ela aqui, ó. Pelo que eu percebi, ele chegou mais ou menos até aqui, ó. Tá subindo de novo, ó. 20, tá subindo. Vamos ver quantos graus vai dar. Vamos ver se esse ponto aqui, ó, vai chegar até aqui, mais ou menos. Vamos ver até onde ele vai chegar. Pela minha régua auxiliar. Não, a régua auxiliar tem que estar para o outro lado. Tem que estar para cá. Tô doido. Vamos lá, vai acionar novamente. Tá baixando aqui. Ah, vamos colocar um... Não, deixa no tempo de 15 mesmo. Ó, começou a subir, ó. 11, 20, tá subindo. Mais ou menos ali mesmo, né, Adri? Uhum. Fechou. Então, nós conseguimos enxergar aqui, ó, que ele deu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui ele veio 7 dentes, e esses 7 dentes, ó, ele está em 407 graus. Ou seja, 360 menos 407, nós vamos ter 47 graus que ele trabalhou, tá? Então, aqui nós conseguimos enxergar exatamente quantos graus que ele chega. Um comando, pessoal, ele pode chegar num estágio sendo que o motor não morra, até próximo de uns 55 graus. Passou disso, vocês viram que o motor morreu. Mas, mais que isso, num funcionamento, dificilmente ele vai chegar. Ele trabalha sempre atuando aí na casa de 40, 60 graus, um comando, né, alterando para a direita, para a esquerda, para que ele possa trazer um melhor funcionamento do motor. Desligar o carro. Esse teste que nós fizemos hoje, pessoal, ele já é um teste um pouquinho mais avançado. Nós já estamos falando de um diagnóstico mais avançado. Então, assim, se você não entendeu muito bem essa aula, ela ficou meio complexa, assista de novo, tá? Assista os pontos chaves, se você ficou mais em dúvida. E assim, olha que ferramenta interessante esse acessório de potência. Mostra aqui, Elidinho. Esse acessório de potência. Por quê? Você consegue acionar o atuador, você consegue medir a corrente e você consegue testar a bateria, medir o CCA da bateria. Então é uma ferramenta fantástica, pessoal. Não tem como ter o Neo Tecnoscópio e não ter o acessório de potência.
E você que não tem um New Tecnoscópio, adquira. Você imagina que chega um pepino desse na sua oficina, o que você vai fazer? Aí você fala assim, Celso, mas esse pepino é um pepino complicado de chegar, quase não vem para mim, e se chegar? Você vai falar assim, eu não mexo com isso, o cara vai embora, e aí, o que você vai fazer? Então tem que investir, gente. Lembrando, o New Tecnoscópio, ele não é só para esse momento do diagnóstico super avançado, ele também é para o diagnóstico simples. Bateria, CR, ignição, né? As coisas que é mais do cotidiano que você tem que ver em todos os carros que entram na sua oficina. Então não deixe de fazer o investimento, compre o New Tecnoscópio, que você pode ter certeza que você vai ter um retorno muito rápido. Eu mostrei no começo o rapaz lá da bateria, na Mercedes. Ele cobra o diagnóstico, porque esse diagnóstico não é barato. Gente, com alguns diagnósticos, você paga o equipamento. É incrível a velocidade de retorno do New Tecnoscópio.